O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira no Palácio do Planalto com ministros para tratar da alta dos preços dos alimentos, tema que tem impactado negativamente na avaliação do governo. Participaram do encontro os líderes das pastas da Casa Civil, Fazenda, Agricultura, Gestão e Inovação em Serviços Públicos, além do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, também foi convocado para a reunião. Hora de falar de economia. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,11% em janeiro, com preços aí dos alimentos pressionando o índice, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Quem está aqui comigo no estúdio novamente para comentar sobre esse assunto é o jornalista João Nogueira. João, olha, apesar da alta, foi uma desaceleração quando a gente compara com dezembro, tá certo? Bem-vindo e uma boa tarde para você. Boa tarde, Pri. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, foi uma desaceleração, mas ela não pode ser comemorada. Primeiro porque os analistas de mercado estavam estimando uma queda do IPCA 15 agora em janeiro de 0,03%. E a gente teve aí uma alta de 0,11%, abaixo de dezembro, que foi 0,34%. E segundo, que se a gente olhar grupo por grupo, 8 dos 9 grupos de produtos e serviços analisados pelo IBGE tiveram um crescimento agora em janeiro. Por isso eu vou pedir para o pessoal colocar o telão aqui para a gente observar. Então, em janeiro, a gente teve uma elevação de 0,11%, puxado pelo grupo Alimentação e Bebidas, que é a grande preocupação do governo, né? Dizia para você anteriormente, aqui, nos bastidores, né, que o vilão da inflação foi o tomate, que cresceu 17%. De acordo com a Conab, o tomate ele vinha numa oferta abundante no segundo semestre de 2024, mas isso foi revertido no último mês, por isso que o tomate subiu, tomate 17%, café moído 7%. Outro fator aí que puxou a inflação foram os transportes, subida de 1,01%, e esse índice, esse IPCA 15 de janeiro só não subiu mais por conta do grupo Habitação, que teve uma queda de 3,43%, muito por conta, Pri, do que é chamado bônus de Itaipu, que ele foi dado a mais de 78 milhões de consumidores brasileiros nas contas de luz. Esse bônus ele diz respeito ao saldo positivo na conta de comercialização de energia elétrica da usina de Itaipu. Eu conversei com o economista Jason Vieira e ele traz para a gente um pouco melhor do que significa na prática, né, esse bônus Itaipu e também a preocupação com a qualidade da nossa inflação. Vamos ouvir. O número de janeiro do fechado do IPCA provavelmente vai vir baixo também, né, comparativamente ao fechado do ano, por conta desse tal bônus Itaipu. O problema do bônus Itaipu é que ele é um soma zero. Ele vai reduzir a inflação de um mês e vai jogar toda a inflação que for reduzida para o mês seguinte, né? E é o que vai acontecer. Mas o que importa do IPCA 15, na verdade, não é nem o headline, nem o número fechado de 0,11. O problema são os núcleos. E isso, quando a gente observa uma inflação, esses núcleos, e observar principalmente a questão dos serviços, é que gera as grandes preocupações, porque serviços têm uma insensibilidade grande em relação a essas posições de política monetária. Ou seja, a elevação de juros não pega tanto. Então, qualitativamente, foi uma inflação muito ruim. Ou seja, né, agora você tem essa compensação, mas depois pode vir novamente o que foi compensado, então não dá para ficar muito feliz, como ele mesmo falou, né? Exatamente. Agora, João, você na verdade não citou, né, as carnes entre as vilãs, né, da inflação. E em janeiro do ano passado, elas foram justamente as proteínas que puxaram a elevação dos preços, né? Eu queria saber o que aconteceu dessa vez, por que as carnes estão fora? Ao longo do ano passado, a gente observar, de acordo com o IBGE, as carnes, né, os cortes, eles subiram 20,84% para o consumidor. E agora a gente teve as carnes ainda que em alta, mas uma desaceleração seguindo, né, o índice geral, né, o IPCA 15. Só que as carnes elas estão em um patamar alto ainda. Então, elas subiram muito no ano passado, mais de 20%, e agora elas estacionaram no patamar alto. O Jason Vieira ele também fala sobre esse tema.
No geral, a alimentação foi 1,06 porque teve 1,23 com alimentação fora do lar. Mas é porque a carne bovina, ela vinha numa alta, os produtores aí também sabem bem, ela vinha numa alta e ela teve uma estabilização de preço em um nível muito elevado. Então, a carne bovina no período saiu de uma alta de 7,91 no mês anterior para 1,93. Então, a gente vê que é um alívio artificial. Pois é, então a gente tem esse alívio artificial, a gente vai esperar, essa foi a prévia da inflação, né? A gente vai esperar os números oficiais saírem e em fevereiro a gente já pode imaginar que a inflação subindo mais um pouquinho. E hoje a gente vai ter no nosso quadro Commodities em Foco uma entrevista, né, com o Guilherme Yancke, justamente para falar aí dos preços da arroba, onde estão caminhando, da onde vem essa estabilidade que a gente teve na semana. A gente vai continuar nesse assunto. João, agradeço muito sua participação aqui no Mercado e Companhia. Excelente fim de semana. Se recarregue, semana que vem tem muito mais. Perfeito. Pode deixar, Pri. Um abraço para você, um abraço a todos.